Imagina a manchete dos jornais amanhã de manhã. O líder moral mais puro, aquele cara ético, inquestionável do país, acaba de ser flagrado dando uma festa gigantesca. E não é qualquer festa, né? Não, de jeito nenhum. Ele tá lá comendo, bebendo às gargalhadas com os maiores corruptos, extorsionários e criminosos da nação. Nossa, a internet ia quebrar. Ia ser o fim do mundo. E o pior de tudo, ele fez isso de propósito e à luz do dia. O nível de choque, de repulsa e de, confusão que isso geraria na nossa sociedade hoje é exatamente o que o material do nosso mergulho profundo de hoje vai expor. Olha, eu diria que é o cenário perfeito de uma implosão cultural. O que a gente tem em mãos hoje é um estudo incrivelmente detalhado sobre o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Sim, e é um texto fascinante. Demais. E a primeira barreira que o nosso material derruba é justamente a nossa expectativa sobre, como uma biografia deve funcionar. Porque a gente é condicionado a ler histórias de forma bem linear, né? Como um diário. Exato. Tipo, segunda-feira aconteceu isso, terça-feira aquilo. Só que, quando a gente olha para esse relato, essa linha de montagem simplesmente não existe. A grande sacada dessa análise é mostrar que o autor não estava nem aí para um cronograma. Ele tinha um objetivo muito mais, digamos, argumentativo. Isso, ele pegou eventos que aconteceram em Cafarnaum, em momentos totalmente diferentes, e costurou tudo com uma precisão cirúrgica para provar um ponto. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. A nossa missão aqui é entender a anatomia de uma inovação disruptiva. Como um sistema de poder reage quando as regras milenares dele são reescritas ali ao vivo. E para quem nos ouve, seja alguém com um profundo interesse teológico ou alguém que apenas adora analisar dinâmicas de poder e sociedade, esse texto é um prato cheio. Com certeza. Porque ele não começa com um debate filosófico brando. Ele começa com uma crise de autoridade gigantesca. Isso logo após a narrativa registrar que Jesus tinha sido literalmente expulso da região vizinha, Gadara. Caramba, expulso mesmo. Sim, aí ele volta para a base dele em Cafarnaum. E o cenário que se monta é super tenso. Trazem até ele um homem paralítico deitado numa maca. E dá pra imaginar a cena, né? A multidão ao redor, em total silêncio, só esperando o espetáculo. Todo mundo com a respiração suspensa. Pois é, todo mundo quer ver um milagre físico, a perna atrofiada voltar a funcionar. É o tipo de show que atrai as massas. Mas a resposta inicial contraria qualquer lógica de espetáculo. Ah, totalmente. Para as lideranças religiosas presentes, os escribas, sou como a maior e mais perigosa das blasfêmias. E por que pegou tão mal assim? Porque há um motivo institucional muito forte para isso, que vai muito além da ofensa teológica. Reivindicar o poder de perdoar pecados não era apenas se colocar no lugar de Deus, sabe? Era uma ameaça ao sistema. Exato. Era ameaçar o monopólio de toda uma estrutura de poder. Certo. Vamos aprofundar nisso, porque esse é o cerne da questão para quem está acompanhando a gente. O perdão naquela estrutura da época passava obrigatoriamente pelo templo. Tinha todo um protocolo. Sim, passava pelo sacerdote, pelo sacrifício de um animal. Era uma engrenagem burocrática e religiosa pesada. Se alguém, no meio de uma sala comum lá em Cafarnaum, pode simplesmente declarar o perdão de forma invisível e direta, A estrutura do templo perde o seu poder de barganha sobre o povo. perde totalmente a utilidade. O material de estudo aponta algo brilhante sobre essa dinâmica. O perdão seria o maior dos milagres, porque exige o maior poder do universo, para transformar a essência de alguém. Cancelando uma dívida eterna, né? Isso. Só que ele tem um, entre aspas, defeito prático para quem está assistindo. Ele é invisível. Pois é, qualquer um pode dizer eu te perdoo. E ninguém tem como provar se algo realmente aconteceu no plano espiritual. Exato! Os escribas sabiam disso e pensaram na hora que ele estava blefando, só usando palavras vazias. Sim, foi a primeira conclusão deles. É como se... imagina que alguém entrasse hoje na sede da maior e mais segura empresa de tecnologia do mundo, parasse lá no saguão principal e gritasse: eu tenho autoridade máxima aqui, eu sou o dono oculto de tudo isso. Nossa, ninguém acreditaria. Os seguranças seriam chamados imediatamente para retirar a pessoa por invasão. Iam achar que era um maluco. Exatamente. O discurso por si só não muda a realidade da empresa. Mas, e se essa pessoa, enquanto os seguranças estão lá se aproximando,
tira do bolso um crachá liso, passa no leitor da parede, e a porta do cofre principal simplesmente se abre. Aquele cofre com a segurança mais impenetrável do planeta. Esse mesmo. A porta abrindo é a cura visível. O milagre físico das pernas do paralítico voltando a funcionar é apenas o passar do crachá, sabe? Faz todo sentido. Ele não é o evento principal. Ele serve exclusivamente para provar que a autorização invisível de dono, o perdão, já estava valendo. Muito boa essa analogia. E a genialidade dessa sequência fica evidente na pergunta que é feita aos escribas logo em seguida. Ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Falar sobre invisível é muito mais fácil. Claro, porque não exige prova. Falar sobre o visível coloca a reputação em jogo na mesma hora. Na hora. Ao fazer o paralítico andar e ir para casa carregando a própria maca, o debate é encerrado sem nenhuma discussão teológica. A autoridade inquestionável é estabelecida pelos fatos. As multidões ficam aterrorizadas e maravilhadas, porque percebem que o jogo mudou. Peraí, mas aí entra um ponto crucial. Se ele acabou de provar de forma irrefutável que tem a autoridade máxima do universo, a grande questão social que fica para quem está de fora é a favor de quem ele vai usar esse poder. É o que todo mundo quer saber. Porque o esperado historicamente por qualquer um que detém um novo poder é buscar alianças com a elite, certo? Com certeza. Ir ao templo, sentar com os líderes, consolidar o status. Só que o desvio de expectativa aqui é brutal. Ele vira as costas para o centro de poder religioso e vai direto para a fronteira procurar a figura mais odiada da cidade. A narrativa nos leva para os subúrbios de Cafarnaum. E a gente precisa entender a geopolítica dessa região para captar o peso disso. Cafarnaum ficava bem na fronteira que separava os domínios de Herodes Antipas e Herodes Filipe II. Era um ponto estratégico. Muito. Era uma rota comercial internacional hipermovimentada. E bem ali ficava a guarita de pedágio. Onde estava o Mateus trabalhando para Roma. E a nossa fonte faz questão de detalhar que cobradores de impostos, os publicanos, não eram vistos apenas como burocratas irritantes. A aversão a eles era visceral. Visceral mesmo. Porque o sistema de impostos romanos funcionava por terceirização, o que a gente chama de fazenda de impostos. O cobrador pagava um valor fixo a Roma e tinha o direito de arrancar o quanto conseguisse da população. Para tirar o lucro dele, né? Isso, para tirar o lucro. Então, eles eram extorsionários profissionais, legalizados pelo Império Opressor. Nossa! Para um judeu, o publicano era um traidor da pátria, alguém que vendia a própria nação para enriquecer, e, por consequência, um apóstata que traía a própria religião. Eles eram banidos das sinagogas e ninguém de boa família ousaria ser visto perto de um deles. E, no entanto, Jesus simplesmente para na guarita, olha para esse traidor nacional e diz: segue-me. Assim, direto. E o Mateus larga um dos negócios mais lucrativos da região instantaneamente. Mas a provocação social não para por aí. Mateus decide dar uma festa, um banquete na própria casa e convida os únicos amigos que tinha. Que eram do mesmo nível. Exato, outros publicanos e pessoas consideradas pecadoras, sabe? A escória social. E o mestre, que acabou de curar o paralítico, senta-se à mesa com todos eles, comendo a mesma comida, dividindo o mesmo espaço. O que causa um curto-circuito mental absurdo nos fariseus. Eles baseavam toda a sua identidade e o sistema de crenças deles na separação estrita do que era puro e do que era impuro. Sim, a pureza ritual era tudo. Tocar num publicano, ou pior, comer com um, era se contaminar profundamente. Mas, sendo bem sincera, eu acho muito fácil olharmos para os fariseus hoje e tratarmos eles como os vilões óbvios e caricatos da história. Ah, sim, o distanciamento histórico ajuda nisso. Pois é. Mas, se formos brutalmente honestos com a nossa própria cultura contemporânea, voltemos àquela manchete que eu imaginei no começo. A do líder moral. Isso. Se o maior ativista de direitos humanos ou o líder religioso mais respeitado de hoje
organizasse um jantar a portas fechadas com políticos condenados por desviar verba de hospitais e líderes de facções criminosas conhecidos por destruir comunidades, Ia ser o fim da carreira dele. a gente cancelaria esse líder em segundos. A mídia ia cair matando, a nossa reação instintiva seria de nojo e de traição. Ficaremos chocados. O que, de certa forma, humaniza completamente a indignação dos fariseus ali na hora. A atitude quebrou todas as regras de decência da época. Totalmente. E a defesa que ele apresenta no texto é de uma lógica irrefutável. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É uma virada de chave, né? Demais. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele reconhece que os publicanos são, de fato, moralmente doentes, mas o golpe atinge a hipocrisia de quem se via como o médico espiritual da nação, que eram os fariseus. Que tinham nojo de entrar na UTI para tocar nos pacientes. Exatamente isso. A citação da Escritura que vem logo depois, misericórdia quero e não sacrifícios, expõe que o orgulho e o isolamento puritano eram enfermidades da alma muito mais letais do que as extorsões fiscais. E essa festa com a, entre aspas, escória, acaba causando danos colaterais na imagem dele até entre as pessoas bem-intencionadas, não é? Ah, sim. A confusão se espalha. Porque o comportamento disruptivo atrai a atenção dos discípulos de João Batista. O relato da nossa fonte menciona que eles entram em cena completamente confusos. O líder deles, o João, estava preso, eles estavam em luto, deprimidos, solitários, praticando austeridade. Um contraste enorme com a festa. Total. E a vulnerabilidade desse grupo é capturada pelas lideranças farisaicas. Os discípulos de João acabam absorvendo a queixa alheia e vão tirar satisfação, porque nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos estão aí em festa contínua. É a armadilha clássica, né? A de comparar a própria dor ou piedade com a alegria do outro. E a analogia usada como resposta não poderia ser mais ilustrativa. Tentar obrigar os discípulos a jejuar naquele momento seria como exigir que alguém começasse uma dieta rigorosamente restritiva, baseada em água e alface, no exato instante em que pisa na festa de casamento do melhor amigo. Com a banda tocando e o banquete servido. Não faz sentido. Nenhum. O momento determina a atitude. O noivo estava presente. A austeridade não faria o menor sentido lógico ou emocional. E essa ideia evoluir para o famoso conceito do vinho novo em odres novos. Para quem nos ouve e talvez não esteja familiarizado com a biologia da época, o vinho novo ainda está em intenso processo de fermentação. Ele está borbulhando, né? Isso, ele libera gases e se expande. O odre, que era um recipiente feito de couro de animal, precisa ser novo e elástico para esticar junto com os gases do vinho. Se colocar vinho novo num odre velho e ressecado, a pressão simplesmente rompe o couro. O odre se rasga e o vinho se perde. Exatamente. Ou seja, a nova mensagem de amor radical e inclusão não cabia na rigidez ressecada do sistema religioso vigente. Exigia mentes e corações elásticos. E o texto chama essa nova capacidade de adaptação e a visão da fé. E o que me impressiona é que essa teoria do vinho novo é imediatamente colocada num teste de estresse na prática, através de duas histórias de desespero que acontecem ali de forma simultânea. É uma sobreposição narrativa fantástica. De um lado, a gente tem uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica há 12 anos. E o estudo nos lembra das implicações disso. Não era apenas o esgotamento físico ou a falência financeira após gastar tudo com médicos. Tinha o estigma. Tinha um estigma pesado. Pela lei da época, ela era ritualmente impura. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Ela vivia um isolamento social forçado por mais de uma década. E do outro lado da história, a gente tem o Jairo, um líder da sinagoga. Alguém do alto escalão religioso. Alguém de muito sucesso e respeito, cuja filha acaba de morrer. Quer dizer, a gente tem dois extremos da sociedade, a marginalizada impura e o líder puritano de sucesso. E ambos perdem tudo e se veem no mesmo nível de desespero. O desespero nivela todo mundo. E a mulher faz algo impensável. Ela se enfia no meio de uma multidão esmagadora. Se ela fosse reconhecida, a punição seria severa. Ela estava arriscando a vida. Só que a visão da fé dela dizia:
Se eu apenas tocar na borda da roupa dele, serei curada. Ela toca e a cura, que é invisível para a multidão, acontece instantaneamente. O velho odre das regras de pureza se rompe e a fé a salva. É muito forte. E enquanto essa interrupção acontece, o tempo do Jairo se esgota. Mensageiros chegam e avisam que a filha morreu. Quando chegam à casa de Jairo, a realidade já está dada. Flautistas profissionais estão tocando, a multidão faz aquele alvoroço fúnebre. O luto já tinha se instalado. Sim. O odre velho da realidade nua e crua diz: acabou. A morte venceu. A reação da multidão, para mim, é a parte mais reveladora. Quando ele diz que a menina apenas dorme, as pessoas riem dele. Eles zombam. Acham que ele ficou louco. E por que zombam? Porque só conseguem enxergar o cadáver. O campo de visão deles termina na matéria. Mas o Jairo, contrariando o cinismo e todas as evidências ali ao redor dele, enxerga através do vinho novo. A definição de fé que nossa fonte extrai aqui é muito poderosa. A fé não ignora a realidade. Ela se recusa a aceitá-la como limite final. Lindo isso. A fé enxerga o que a realidade pode vir a ser sob a intervenção certa. A menina é tomada pela mão e revive. A rigidez da tradição foi totalmente incapaz de prever a ressurreição. E aqui, quem acompanha o raciocínio percebe que a tensão atinge o seu limite máximo. Estamos falando de um indivíduo que perdoou pecados, subverteu a economia social, jantando com traidores da pátria, quebrou as regras de pureza com a mulher doente e agora inverteu a própria morte. É o pacote completo da subversão. A sociedade da época é empurrada para um ponto de ruptura, o que resulta numa polarização extrema. O texto ilustra esse clímax com a cura de 2 cegos e, logo em seguida, de um homem mudo e endemoniado. Os cegos clamam a ele como filho de Davi, e a gente precisa entender o perigo dessa frase. Não era um título qualquer. De jeito nenhum. É um título messiânico, mas com profundas implicações políticas. Eles estão declarando abertamente que ele é o rei legítimo de Israel. Isso sob o nariz de Roma e das lideranças judaicas. Imagina a tensão política. Exato. E após a cura, mesmo sendo orientados a manter discrição, eles espalham a notícia por toda a região. A multidão, ao ver o homem mudo finalmente falar, entra em êxtase. Nunca se viu algo assim em Israel. Mas a resposta da elite farisaica diante desse delírio popular é uma aula sombria sobre a mente humana. Eles observam a libertação, curas inegáveis e concluem o quê? Ele faz essas coisas pelo príncipe dos demônios. A famosa inversão de valores. Sim. Vamos parar de dissecar a mecânica dessa acusação porque ela é de um absurdo colossal. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva levada ao extremo. O mecanismo de defesa da mente entra em colapso total, né? Quando uma nova realidade ameaça destruir completamente o sistema de crenças que sustenta a sua vida e o seu poder, o cérebro humano tem 2 opções. Quais seriam? Ou admitir que estava errado a vida inteira em mudar, o que é muito doloroso, ou inventar uma teoria da conspiração delirante para manter o sistema de pé. E eles escolheram a teoria da conspiração. Acusar alguém de usar as forças das trevas para promover cura, inclusão e libertação física é o equivalente a, sei lá, dizer que o CEO brilhante de uma empresa de sucesso está trabalhando 19 horas por dia, secretamente, com o único objetivo de falir o próprio negócio lucrativo. É completamente irracional. É irracional. O mal oprime, ele não cura. Mas a necessidade de proteger o status quo é tão violenta que cega líderes que eram tidos como as mentes mais brilhantes da nação. Essa escolha pela negação irracional nos joga diretamente na conclusão amarga do capítulo. A cena final descreve um olhar de compaixão sobre as multidões, que são descritas como ovelhas sem pastor. É uma frase que parece meio estranha se a gente pensar bem, porque se havia algo que Israel tinha de sobra na época, eram líderes. Tinha muitos. Tinha rei, tinha sumo sacerdote, tinha fariseus, escribas. O organograma da religião estava lotado. O organograma existia, sim, mas o propósito havia sido corrompido. O material de estudo aponta a tragédia sociopolítica daquele momento.
O povo de Israel era zeloso, mas estava desorientado pelas próprias lideranças. Eles perderam o rumo. Porque esses líderes tinham lido as promessas antigas e as sequestrado com um viés puramente nacionalista. Eles construíram a expectativa de um império judaico mundial. Queriam poderio militar, queriam vingança contra os romanos. Eles transformaram a religião num projeto de poder terreno. Os pastores abandonaram o rebanho. As necessidades reais das pessoas, de cura, pertencimento e perdão, foram ignoradas. Ficaram em segundo plano. As pessoas estavam esfoladas e sem rumo. A urgência daquela frase clássica, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, não é um pedido por mais burocratas. É um chamado para pessoas que assumissem a verdadeira missão de abnegação, rompendo com o projeto de poder vigente. Nossa, então se fôssemos amarrar os fios dessa construção inteira, o que vimos hoje foi a engenharia reversa de uma revolução. O relato de Mateus começa provando uma autoridade invisível e suprema através do milagre visível. Sim, o crachá na porta do cofre. Isso. Aí usa essa mesma autoridade para implodir fronteiras sociais, sentando à mesa com os indesejáveis. Demonstra um poder que quebra os odres velhos das tradições de pureza e sobrepuja até a morte. Uma escalada impressionante. E culmina expondo o choque terrível entre a visão da fé e a negação esquizofrênica daqueles que se recusam a perder o poder. Fiquei muito atenta a essa progressão. É um dossiê completo sobre como a autoridade autêntica serve e liberta, enquanto o autoritarismo cego destrói. E há um detalhe nas entrelinhas desse relato inteiro que eu considero uma das provocações mais urgentes para os dias de hoje. É o mecanismo da fé intercessora. Fé intercessora. Como esse mecanismo funciona no meio de todo esse caos? Pensa na primeira e na última cura dessa sequência temática. O homem paralítico e o homem mudo e endemoniado. Nenhum dos dois caminhou até lá por conta própria. Ah, é verdade. O paralítico estava fisicamente preso a uma maca. O homem mudo estava bloqueado de até mesmo formular um pedido de socorro. Em ambos os casos, a transformação radical, a quebra do sistema, só aconteceu porque amigos ou pessoas próximas decidiram carregar o peso daquele que estava paralisado. A fé e a ação vieram da comunidade ao redor da vítima. Caramba! Isso muda tudo quando a gente traz para a nossa realidade atual. Para quem nos acompanha agora, a gente sabe que vivemos na era do burnout crônico, né? Sim, todo mundo no limite. Uma sociedade moída por excesso de estímulos, exaustão econômica e uma solidão profunda. Temos pessoas ao nosso lado todos os dias que estão paralisadas pela ansiedade ou silenciadas por lutas que não conseguem nem verbalizar. A pergunta que o texto lança como um espelho para nós é: o que estamos fazendo com a nossa própria mobilidade? Se a nossa compreensão do mundo, as nossas crenças ou o nosso acesso a privilégios não servem para carregar o outro até um lugar de cura, corremos o risco de sermos apenas os fariseus do nosso tempo. Nossa, isso é um tapa na cara. A gente fica confortavelmente sentado nas mesas das nossas corporações ou nas nossas redes sociais, debatendo regras, apontando quem está certo ou errado, enquanto o mundo lá fora definha. Exatamente. A burocracia do ego. Pois é, aquela linha de montagem linear e confortável que a gente procurou lá no começo dessa conversa realmente não dá conta da realidade. Quando a história exige compaixão e disrupção, os odres velhos precisam se romper. Não tem outro jeito. Entender a fundo essa dinâmica através desse texto foi espetacular. Agradecemos imensamente a todo mundo que mergulhou nessa análise com a gente hoje. Continuem observando, questionando as estruturas e até o nosso próximo mergulho profundo.